Oi, eu sou o Lucas De Luca, eu sou escritor desses livros aqui e hoje eu vou trazer um assunto que me incomodou muito quando eu comecei a produzir livros e eu tenho certeza que muita gente em casa tem essa mesma dúvida que eu. Eu vou passar alguns conceitos para vocês, umas dicas de como enviar o seu livro para uma gráfica e não ser feito de chacota. Então, como é que você vai enviar o livro para lá do jeitinho que eles já estão esperando e como que você vai alcançar esse objetivo. A primeira dúvida que você precisa sanar é o tamanho do seu livro. Os meus livros, eu tenho 3 livros publicados, né? O primeiro deles é o Corvo Negro, que tem 16 centímetros de largura por 23 de altura. O segundo é o Nova Rajux, ele tem 14 de largura por 21 de altura. E o novo, que é a Primeira Profecia, ele também tem 16 por 23. Por que eu tive essas decisões? Foi um pouco da parte econômica de cada um dos livros e também um pouquinho ligado ao tema deles e o tamanho deles. O Corvo Negro é um livro de 350, 60 páginas, então é um livro grande. Quando eu fui criar um projeto gráfico dele, que é algo que eu nem sabia que tinha nome na época, eu pensei em um livro desse tamanho que eu falei para vocês, porque eu já tinha alguns livros como referência. Game of Thrones é assim, Senhor dos Anéis é assim, Harry Potter também é assim. Então livros grandes de sucesso, eles eram nesse formato 16 por 23. Já quando eu fui fazer o Nova Rajux, eu já tinha um conceito um pouco melhor e eu decidi que ele ia ser 14 por 21 e tem bem menos páginas. Nova tem aí por umas 200, 210 páginas só. É bem menos que o Corvo. Então por isso eu queria um tamanho também menor para não ficar aquela coisa dos dois livros serem super grandes, mas um super fininho de 180, 170 páginas e o outro grossão e de capa dura, porque o Corvo é de capa dura e o Nova Rajux não. Para não ter um filho predileto, eu prefiro deixar os dois mais perto do que eles deveriam ser. A primeira dica para você escolher se o teu livro é 16 por 23 ou 14 por 21 é o número de páginas. Eu não sei quantas páginas o meu livro tem, eu escrevo em A4 no Word. Vai lá no tamanho da página e muda. Lá você não vai encontrar o 16 por 23, ou pode encontrar às vezes, mas não tão facilmente. Mas o 14 por 21, ele é o A5, é 14.8 por 21 centímetros. Então se você clicar no A5 e converter todo o seu livro para aquele tamanho, já vai conseguir ter uma ideia de quantas páginas vai ter. Mas não é exatamente aquilo, porque tem a diagramação ainda. Já o 16 por 23 pode entrar lá para modificar os tamanhos, para fazer um tamanho personalizado. E aí você coloca 16 por 23 e dali você também vai ver quantas páginas mais ou menos vai dar. Eu sempre chuto 10 páginas a 20 para cima. 10 páginas é o suficiente. 10 páginas para eu colocar dedicatória, para o diagramador ter espaço para trabalhar um pouquinho, para colocar uma página final de agradecimento. Essas coisas que muitos escritores não pensam na hora de enviar o livro para a gráfica. E mandam o livro lá, título, os capítulos, tudo junto já, e até desconfigurado às vezes a continuidade do trabalho. Então é muito importante que você tenha essa consciência de que o seu livro vai precisar de mais páginas do que a história tem. No mínimo 10, eu hoje em dia deixo 20, mas é porque eu sou exagerado mesmo. Mas com 10 páginas a mais você já consegue dar uma brincadeira. A segunda etapa desse processo é você decidir sobre a diagramação do seu livro. Diagramação é pegar as informações que estão ali e colocar numa ordem que o teu leitor vai entender e que todo o sistema editorial vai conseguir compreender onde está. Tem alguns padrões a serem seguidos, né? Você pode ser o diagramador do seu livro, o que eu não recomendo, mas eu sei que nem todo mundo tem condição de pagar um diagramador. E não é um valor barato, porque o profissional ele tem uma capacidade, ele está oferecendo um negócio que nem todo mundo pode fazer, então ele tem mesmo que cobrar. Mas eu compreendo que nem todo mundo consegue pagar nesse momento no seu primeiro livro, também porque não sabe se o mercado vai curtir, se vai aceitar. Vamos supor que você vai fazer a sua diagramação. O básico para fazer diagramação é saber que o seu livro vai precisar de uma página para ter ficha fotográfica, para colocar o teu ISBN na contracapa. Então você tem que tomar cuidado com algumas coisinhas para que o seu livro seja aceito em livrarias, porque uma coisa que vende bem é livraria. Quando você não tem um portal de comunicação muito forte, o interessante é que você tenha livraria. Um livro sem ISBN e sem ficha fotográfica, muito dificilmente vai entrar numa livraria, porque eles precisam disso para conseguir catalogar o livro, para conseguir vender direitinho, para saber como fazer o teu livro. Só se eles forem muito teu passo para colocar o livro lá dentro, entende? A ficha fotográfica é muito importante, isso que eu vou falar agora. Você precisa contratar uma bibliotecária para fazer. Não faça você mesmo, porque não pode. Você precisa contratar uma bibliotecária, precisa, é obrigado a contratar.
Não é brincadeira. Você precisa contratar uma bibliotecária. As bibliotecárias, elas cobram aí entre 100 e 200 reais, é um valor tão grande, comparado ao investimento que você já vai fazer para imprimir o seu livro. Então a gente já sabe que o seu livro vai precisar ser diagramado para ser enviado para a gráfica. Beleza. Mas tem uma coisinha que a gráfica vai pegar no seu pé se você não fizer. Você precisa deixar marcas de corte e sangrias no seu livro e na sua capa. A marca de corte, ela é uma marca, assim como o próprio nome diz, que vai indicar aonde a gráfica vai cortar o seu livro, as páginas do seu livro, o miolo dele e a capa. Ela serve para que não tenha nenhum problema na hora de eles cortarem, pegar um pedacinho de alguma coisa, um pedacinho da outra e acabar estragando o seu livro no final, ficar um negócio feio ou ficar um negócio que você não esperava ver. A marca de corte, ela fica exatamente no tamanho do seu livro. Então, o teu miolo tem 16 por 23, ela vai ficar no 16 por 23. A tua capa tem esse tamanho, mesma coisa. Óbvio que a capa, você tem que enviar ela inteira. Então, tem que ser a capa, a contracapa e no meio tem que ir a lombada. Tudo junto no mesmo arquivo. Então, não vai ser 16 por 23. Vai ser muita coisa. 32, 34 e assim vai, né? A tua lombada vai mudar para o número de páginas por 23. 23 não muda nunca. Tua capa e o teu miolo, eles já vão ter que ir prontinhos com marcas de corte e com sangrias. Sangria é um excesso de informação que tem ali. Por exemplo, na sua capa, a sua capa é rosa, né? Então a sua capa é rosa, tem os escritos, os negócios ali no meio, e a sangria é uma sobra de rosa que está saindo desse tamanho de alguma coisa por 23, entendeu? Então é um rosinho que está saindo um pouquinho dali, para que quando a gráfica vai cortar, ela possa cortar fora essa informação sem correr riscos. Porque, por exemplo, você faz uma ilustração para sua capa e ela fica bem próxima à borda. Tem chance de, quando eles forem cortar, eles cortarem junto um pedaço da ilustração. O nariz do unicórnio, sacou? Ou o chifre do unicórnio, ou a orelha de um gato, ou um pedaço da tua cara. Eles podem cortar sem querer se estiver muito perto. Por isso que as capas de livros, se você parar para prestar atenção, as informações elas ficam sempre meio fugindo um pouquinho das bordas, porque tem esse risco. Então o seu livro ele já está diagramado, prontinho para ser enviado para a gráfica. Você tem o formato dele, 16 por 23. Você tem ficha holográfica e o ISBN tudo bonitinho na capa e o teu arquivo está prontinho para ir. O que falta decidir? Você precisa escolher ainda o material que vai ser utilizado no seu livro e os acabamentos. O material a gente divide em duas partes. Então, primeiro a capa e depois o miolo. A capa tem duas opções maiores, né? Que é você fazer a capa dura, que é a capa acoplada, ou a capa mole. A capa acoplada, ela nada mais é do que uma capa mole que recebeu por dentro, de certa forma por dentro, um papelão ou alguma outra coisa para fazer com que ela fique dura. Então, é uma camada do papel que é usado em todas as capas, aí tem um papelão junto, e depois uma camada de outro papel por fora. Isso é bem colado, bem fechado, para não ter nenhum risco de vazar. Então isso é a capa dura, a capa acoplada, que é o nome que a maioria das gráficas dá com esse tipo de capa. A capa mole, ela não tem esse papelão, não tem esse outro material por dentro, mas o material dela é o mesmo da capa dura, na parte de fora. Então por isso eu vou falar só sobre isso. Você vai ter que escolher entre papéis e acabamentos. O papel da capa costuma ser cochê. Cochê é aquele papel que você vê em folder, que você vê em material de divulgação, em cartaz, que é aquele papel que você imprime o negócio em cima com cor e ele fica bem bonito, você consegue ver as cores muito bem, muitas vezes ele brilha com a luz ou sem a luz, ele simplesmente brilha. Então isso é o papel cochê, é um papel com uma textura bem característica, entendeu? Um papel que aceita muito bem cor. Tem dois tipos de papel, o fosco e o brilho. Para livros estilo Harry Potter, estilo Game of Thrones, é interessante usar papel fosco. Então você pega um cochê fosco para dar um ar de algo mais sofisticado. Todos os livros de narrativa que saem no mercado, eles costumam ser com papel fosco, porque a diferença de valor é praticamente inexistente. O brilho ele é mais interessante para você que quer fazer uma HQ ou quer fazer algum tipo de material diferente que tenha mais cor envolvida no meio, ou que seja mais em quadrinhos, algo assim. Quando é puxado para esse viés, o pessoal costuma usar o cochê brilho, porque o mercado editorial já se acostumou assim, e é por isso que é. Tem outras opções ao cochê, tá? Você pode usar Supremo, pode usar papel cartão, mas o mais comum de se encontrar ainda é o cochê, porque ele acaba sendo uma opção barata e boa. Sobre o miolo. O miolo, meu amigo,
é um negócio que me dá um pouco de dor de cabeça, porque você tem duas opções, na verdade, que são bem variadas, mas são duas opções: papel branco ou papel amarelado. O papel branco ele é muito mais barato que o papel amarelado, muito mais barato. Só que ele cansa os olhos, ele não é um papel que o pessoal gosta de comprar. Você não vai pegar um livro e falar, que legal, papel branco. Não, você vai pegar esse livro e falar, custa papel branco. Mas vou ler, comprei. Por isso que é legal você ter papel amarelado, porque as pessoas vão querer comprar o seu livro mais fácil. Principalmente se você é um autor independente, um autor que está começando aí e ainda não tem uma clientela fixa. Sem clientela fixa, papel branco e uma capa que não está tão legal, o teu livro dificilmente vai conseguir vender muito bem depois do lançamento. Porque o boca a boca não vai acontecer, o que é muito importante. Então, o papel branco ele é chamado de sulfite, é o mais comum pelo menos, que é o papel que vocês têm em casa. É o papel de A4, aquele papel que é utilizado nas escolas, é o sulfite. O amarelado tem algumas versões, a mais famosa e mais usada é a pólen. A pólen é a que eu uso na maioria dos meus livros. O Corvo e o Nova Hajux são pólen. Dentro do pólen tem também duas texturas, tá? Mas a que eu recomendo para vocês é a soft. Então, vai ter um momento que o cara vai te perguntar qual papel você quer pro miolo? Você vai dizer pólen. Ele vai perguntar, tá, e qual pólen? Aí você larga, soft. O que é o pólen soft? É o pólen que tem a textura ideal para o teu leitor passar as páginas, para ele segurar. É uma textura que segura mais o dedo, é um negócio mais confortável para ler. Enfim, sobre esse negócio de papel do miolo, tem também a gramatura. Eu costumo usar entre 70 e 90 de gramatura. Os meus livros que estão saindo hoje estão de 80 pólen soft, 80 gramas, porque é um papel que está numa grossura legal, é um papel que ficou bem no limite do que eu imaginava. Tipo, eu chutava 70, 90, 70, 90. Botei no 90 que está no meio termo. Todo mundo fica feliz. E muitas vezes que vocês pegam livros de youtubers, tem livros de youtubers que são exemplos de literatura na parte editorial, mas tem outros também que, cara, eles não conseguiram escrever o suficiente para fazer um livro direito, então as páginas são grossíssimas, duras, para fazer com que o livro fique mais grosso e não pareça tão infantil, para que alcance um público maior. Se você parar para ver, ele é bem dura a página. Eu já peguei livro que não é de youtuber, é livro de filósofo, que a página, cara, parecia um tijolo, a página parecia uma outra capa, era muito grosso. Isso é muito esquisito, é muito feio, é muito esquisito mesmo. Quando você pega uma página assim, você parece estar virando, sabe aqueles desenhos que tem um livro e as páginas são de pedra? Cara, eu me sinto assim, eu me sinto virando uma página de pedra. Então não faça isso. Use uma gramatura de 80 por aí, porque é a gramatura certinha para você usar o livro ficar fluido, mas não ficar tão fino que nem a Bíblia. Bom, eu espero que eu tenha passado o conhecimento que eu tinha sobre isso para vocês. Tem muitos assuntos aí que eu só dei um pitaco, que é tipo diagramação, capa, ISBN, ficha. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, pontual, bota nos comentários que eu respondo, ou me chama no Instagram, @lucas, 2 vezes, eu respondo na hora. O tema do próximo vídeo vai ser o seu livro e editoras. Eu vou explicar mais ou menos como que a editora trabalha o seu livro. Eu não vou te ensinar a conseguir uma editora, tá? Não é isso. Eu vou te falar sobre diagramação um pouquinho, vou te falar um pouquinho sobre capa, tudo isso que é um processo de uma editora quando recebe teu original até virar realmente um livro. E para a gráfica que foi o assunto de hoje. Muito obrigado mesmo, pessoal, quem assistiu esse vídeo até aqui. Tá sendo um projeto muito legal para mim. O canal ele tá pequeno, faz um tempo já que eu posto vídeo, continua pequeno, mas é muito gratificante cada pessoa que comenta, cada pessoa que dá like, cada pessoa que vem no meu Instagram conversar comigo depois. Eu fico muito feliz com esse retorno que o canal já está tendo e eu peço muito, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Tem alguma dúvida ou comentário, comenta aí embaixo de verdade e se inscreve no canal se você não é inscrito. A minha meta é conseguir chegar a 1000 inscritos nesse canal para que a gente volte a ser parceiro do YouTube, porque as regras deles mudaram e agora esse canal não é mais parceiro, não recebe mais publicidade. Então, com 1000 seguidores, a gente consegue voltar a ser parceiro do YouTube. Se eu conseguir isso, vou ficar muito feliz, mas você ter assistido esse vídeo até aqui, tá vendo essa mensagem, já me deixou muito feliz. Bom, semana que vem, espero que a gente tenha mais um encontro legal aqui na Rense. Valeu, tchau, tchau!